O novo ministro da Economia. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simples, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre o novo ministro da Economia. Então vamos seguir lá no vídeo. Obviamente, além de ser especulação, né? Possivelmente você já sabe qual é a minha opinião, coloquei aí no thumbnail do nosso vídeo aí de hoje, que é exatamente chama o Meirelles, né? Por que o Meirelles? Porque talvez você não esteja lembrado, né? O Meirelles, ele teve uma participação muito presente em alguns momentos críticos do nosso governo, né? Do nosso Brasil, vamos dizer assim, né? Uma foi no governo Lula, e a outra, especialmente lá como ministro da Fazenda, no governo Temer, né? Então, inclusive na chamada dele, que ele foi candidato, né, na última eleição a presidente, né, chama o Meirelles. Quando dá errado, chama o Meirelles. Então, essa é a minha opinião, né, que de repente o Meirelles poderia ajudar a gente aí nesse momento. Quem sabe, né? Temer está próximo lá do presidente Bolsonaro, quem sabe aí o Meirelles vem aí. Mas antes de falar do Meirelles, né, na verdade, é basicamente isso que a gente vai falar hoje do Meirelles. Meirelles, para você ter uma ideia, eu ouvi falar a primeira vez sobre o Meirelles eu era estudante da faculdade, né? Eu assinava a revista Você S.A. e ele era capa da Você S.A. quando ele era presidente do Bank of Boston, né? Então isso faz muito tempo, né? E aí, depois ele assumiu esses cargos aí no governo, etc e tal, então eu acho que é um bom nome, né? De repente, não para esse governo, de repente, quem sabe no futuro governo, quem vem por lá, né? A gente não sabe, né? Mas enfim, mas antes de falar de qualquer ministro, né, a gente tem que entender um ponto aqui. Na verdade, para você que está investindo aqui no Brasil, você tem que entender, de uma vez por todas, se ainda não entendeu, como é que funciona o Brasil. Né? Então, tem certas coisas que, infelizmente, não vão mudar, pelo menos no médio prazo, no curto, médio prazo, não vão mudar. E aí, inclusive, eu vou ler aqui uma mensagem, um post que o tio Uli colocou, e eu achei bem interessante, que resume bastante a forma como eu penso também, e como é que funciona aqui o Brasil. Ele fala bem assim, o tio Uli: o brasileiro tem falta de maturidade crônica. Acha que vão continuar sem tributar o dividendo, vão dar bolsa auxílio e que o dinheiro vai brotar da terra sem que a produtividade aumente, sem abrir a economia, haja minério, petróleo, soja para sustentar tanta coisa. Nós merecemos. E ele ainda deixa aqui no comentário: essa conversa não dá para ter com todo mundo. Os políticos não vão parar de roubar, as coisas não vão mudar. Isso é Brasil, não é Suíça. Infelizmente, tem muita verdade aqui que o tio Uli coloca, né? E sabendo isso, né, na hora de investir, você tem que decidir algumas coisas. A gente fala sempre sobre a questão do risco Brasil, que é um resumo de tudo isso que o tio Uli colocou aí, né? Então, quando você tomar suas decisões de investimentos, você tem que estar resguardado exatamente contra esse risco Brasil. E, infelizmente, a melhor maneira, a maneira mais fácil, né, dentre outras, é o investimento no exterior. Tá? O investimento lá nos Estados Unidos, através de uma corretora americana, ou seja, diversificar inclusive geograficamente. Não deixe o seu dinheiro aqui nas corretoras brasileiras. Tá? É interessante você diversificar geograficamente. Mas voltando à questão Brasil, o que está por trás de tudo isso aí que o tio Uli colocou? Né? Vou fazer um resumo aqui para você entender melhor. Então hoje, né, por exemplo, o Brasil, né, está penando aí com a questão do dólar. Vamos colocar aqui um mapazinho aqui do Brasil. Vamos supor que isso aqui é Brasil. Então, o que acontece? O Brasil, o dólar, na verdade, é afetado aqui, principalmente aqui, pela diferença entre o fluxo aqui do dinheiro que entra no Brasil e o fluxo do dinheiro que sai do Brasil. Então, basicamente aqui, esse ponto aqui do fluxo de dinheiro que sai do Brasil são as importações, né? Quando eu falo do dinheiro, eu estou falando de dólar, tá? Porque esse que é o ponto central, né? O dólar americano. Quando é que entra dólar americano no Brasil? Quando as empresas do Brasil estão vendendo os produtos para eles, né, para o exterior, né? Dentre elas, a principal questão aí que está envolvida, né, que foi o que o tio Uli colocou, a gente tem aí, basicamente, produtos comoditizados, tá? Commodities, esse que é o perigo, né? A gente tem aqui minério, a gente tem o petróleo, somos o segundo da América Latina, né? A gente tem aqui também o agronegócio como um todo, tá? E aqui dentro do agro, daí tem a parte de café, né?
tem a parte de trigo, açúcar, né? Tudo isso aí a gente tem aí na parte agro. Boi, né? Carnes, vou colocar carnes aqui em geral. Então, quando a gente vende para fora, a gente recebe em dólar, e esse dólar, obviamente, aqui no Brasil não é usada a moeda dólar, né? Então a gente precisa converter, as empresas precisam converter esse dólar para isso, para o real, né? Para poder usar para rodar o negócio aqui no Brasil, né? Ou seja, você paga os funcionários em reais, não em dólares. E aí o que acontece? Esse fluxo de dinheiro aí, de dólar, a empresa vai ter que converter esse dólar em real. Então vai fazer com que o real valorize. Mas o contrário, que são as importações, né, é dinheiro que sai do Brasil, né? Além disso, né, há um fluxo também especulativo, obviamente ninguém vai negar isso, né? Há um fluxo especulativo principalmente na bolsa de valores, nessa saída e entrada de dólar, porque pode de repente captar moeda americana lá, vamos supor, uma moeda a juros baixos lá fora, investe no Brasil, de repente até mesmo em títulos públicos, e aí tem um crescimento muito maior, depois sai do Brasil, ou seja, na hora de sair do Brasil, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que comprar dólar, vende real e compra dólar, ou seja, o dólar vai valorizar. E além disso, o principal problema aqui que a gente tem também é tecnologia. E é interessante isso, né? Porque quando a gente pensa em tecnologia, né, inclusive há empresas sendo colocadas como tecnologia lá na Bolsa de Valores, né, na B3, mas se a gente for olhar, são poucas empresas realmente tecnológicas, né? A gente tem a TOTUS, fora a TOTUS, já nem me vem agora à mente realmente uma empresa tecnológica. A gente tem uma indústria forte que a gente vende de tecnologia, que é a WEG, mas a WEG é o único exemplo que a gente tem. Então, o que entra ali naquele dinheiro entrando, né, o dólar entrando, no caso, minério, petróleo e agro, basicamente isso, e aí a gente adicionaria indústrias, basicamente a petróleo, basicamente a WEG, né, não teria nada além, muito além disso aí, né. Então a gente tem esse risco aí, tá? Então o risco Brasil aí é controlar tudo isso. E obviamente quem controla, além disso, esse fluxo de dólar entrando e saindo aqui do Brasil, ainda tem um Banco Central aqui na história, tá? O BC, né, o Banco Central, ele pode observar que esse déficit aqui não é suficiente para controlar a moeda e aí ele acaba vendendo aqui dólares. Então ele acaba vendendo cada vez mais dólares para poder fazer com que o real valorize, tá? Quase que um câmbio flutuante fake, né? Não é um câmbio flutuante realmente. O câmbio flutuante seria se você deixasse solto isso daí, tá? E associado ainda a essa questão, a gente tem aí os preços dos produtos propriamente dito, né? Por exemplo, a gente está enfrentando um problema interno agora, o preço da gasolina. Porque se a gente for olhar o petróleo, o preço do petróleo está em alta, né? Esse que é o principal problema. E um dos problemas também associado a isso, vou mostrar aqui para vocês, é isso daqui, ó. Esse aqui é o gráfico do preço do minério. Então, o preço do minério vinha numa subida aqui mais ou menos razoável, né? Até 2019, caiu até 2020, e de 2020, aqui mais precisamente de abril de 2020, até o máximo ali, que foi mais ou menos em maio, né? Isso, julho de 2021. E de julho de 2021 para cá, né? Houve uma queda drástica, né, no preço do minério. Então, naquilo que, em conjunto, que o tio Olho falou e o que eu falei aqui, ó, que a gente é dependente aqui dessas três principais commodities, né? Que é o minério, petróleo e agro. E dentro do agro tem todas essas possibilidades aqui, né? E que a gente ainda é fortemente dependente de tecnologia de fora, né? Para que as nossas indústrias, para que os nossos negócios funcionem. Então, esse que é o principal desafio, né? Então, quando o tio Uli falou tá, um ponto importante lá, que é do aumento da produtividade, é exatamente aqui dentro do Brasil que a gente tem que resolver o problema. Então, ele citou outra coisa importante, que os políticos não vão mudar, não vai mudar nada praticamente. Então, essa volatilidade que a gente sabe que enfrenta aí todas as vezes no momento de eleição, né? Na verdade, de pré-eleição, né? Que a gente está agora, isso não vai mudar. Enquanto existir a questão de reeleição, né? Reeleição aí, o que acontece, né? O governo, no final do primeiro mandato, ele já está pensando ali na reeleição. E com isso, ele tende a gastar mais dinheiro, tá? Tende a gastar mais dinheiro. Isso não vai mudar enquanto houver reeleição e aparentemente nunca vai mudar. E essa questão do minério, de sermos dependentes do minério, do petróleo, do agro, talvez não mude também, tá? Então, o que de repente a gente pode controlar aí
é exatamente o risco dos nossos investimentos, tá? Então, quando a gente controla o risco dos nossos investimentos e não investir no Brasil simplesmente porque somos brasileiros, né? Não tem problema ter uma parte aqui investida no Brasil, mas considerar realmente o investimento lá no exterior exatamente para se livrar, em parte, desses problemas aí que vocês estão vendo que vão se repetir por muitos e muitos anos. Eu fiz a pergunta ontem de qual seria a sua previsão do dólar daqui a 15 anos, e muita gente respondeu entre até mais de 10 reais, né? Então isso mostra que a maioria das pessoas entendem que existe um risco inerente aqui em investindo no Brasil. Consequentemente, você tem que levar isso em consideração na hora de você fazer aqui, de construir a sua carteira de investimentos. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é isso, né? Acabei não falando sobre o novo ministro, né? Que na verdade, obviamente, talvez nesse momento o Guedes pode ter até saído, né? Mas, quem sabe, né? O Meirelles vai assumir ou não. Pode vir outro, mas mais importante do que qualquer outro ministro que venha, ou qualquer outro governo que venha, é você entender como funciona o Brasil e o que você precisa fazer nos seus investimentos para não correr tanto risco assim. Afinal de contas, todo mundo tem como objetivo a liberdade financeira. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos aí que de repente só estão investindo no Brasil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.